disfarçasse o objetivo final de modelação do caráter. Ao trabalhar no seu novo manual para formar bons cidadãos, BP estudou as mais recentes teorias sobre o desenvolvimento da criança e utilizou muitos elementos dos programas de grupos juvenis já existentes, mas fundamentalmente baseou-se nas suas próprias ideias sobre o comportamento juvenil. Baden-Powell chegou à conclusão de que os jovens formam grupos instintivamente, muitas vezes criando os seus próprios rituais secretos. Também não ignorava que no seio do grupo emerge naturalmente um chefe. BP teve a intuição de que, ao influenciar os chefes da geração em crescimento, podia influenciar o destino da Grã-Bretanha. A percepção de Baden-Powell sobre aquilo que poderia atrair os jovens tinha raízes bem profundas na sua própria infância. Em rapazinho tinha frequentado o Charterhouse, uma das melhores escolas inglesas. Encontrava-se entre a elite de privilegiados cujo destino era tornarem-se os líderes da sua geração. Mas Baden-Powell não fez grande uso da sua oportunidade escolar. Embora fosse considerado um aluno razoavelmente brilhante, acontecia-lhe frequentemente adormecer nas aulas. Achava-as uma escravidão completa e a escola uma prisão estreita. Mas para lá da escola, nos bosques das proximidades inacessíveis aos estudantes, descobriu o cenário ideal para a sua viva imaginação. Sozinho nesses bosques, imaginava-se a viver como um pioneiro e do cimo das árvores espiava os professores. A sua própria experiência de liberdade juvenil foi, portanto, injetada no escotismo. Em julho de 1907 estava em condições de testar o seu projeto. Decidiu organizar um campo experimental no sítio de uma das suas aventuras de infância. A ilha de Brownsea tinha fama de ser esconderijo de contrabandistas e piratas. Em pequeno, BP tinha navegado por essas bandas com os irmãos e muitas vezes esgueiravam-se até à praia em busca de tesouros escondidos. Agora, a ilha podia constituir a localização ideal para as aventuras dos primeiros escoteiros. There were 10 boys from the working class, like from the Boys Brigade, and there was 10 come from the colleges. You see, there was Lord Rodney's 3 sons, there was 2 Evans Loams, there was 2 Humphrey Nobles. You see, they were college boys. We all mixed together well. Well, I think it was a very happy time. We were just 13, 14 years old, began to look around much more and notice other people, and not really lived anything like such a closed life as we did. It was a very narrow life. But for scouting, meeting other people, learning things, really opened the world to us. BP reuniu os rapazes e dividiu-os em 4 patrulhas. Desejava que o escotismo atraísse todo o género de rapazes e promovesse a harmonia entre os diversos estratos da sociedade inglesa. Ensinava aos rapazes a acampar, a socorrer uma vida, instruía-os nas ideias do patriotismo, sempre por meio de histórias e jogos. Mas o ponto máximo para cada patrulha era a noite de vigília que passavam sozinhos. Nessa noite tinham de preparar os seus próprios biscoitos à boa maneira dos batedores. And when we got about 100 yards off of the castle along the sand, we pitched there to do this. And I got down on the sand with this coat and this flour and was mixing it up. And you know, there was millions of little sandhoppers jumping into it. So you know, I kept on mixing them in and rolled them up, made them and cooked them. They ate it, but I didn't eat none of it because I see all these little things jumping in it. I couldn't fancy that, could you? It's terrible, wasn't it? O treino do escoteiro cativava os rapazes que aderiam ao novo jogo com entusiasmo, mas a maneira única como BP se relacionava com eles é que os impressionava mais. He never put us in a position where we felt awkward or silly. He was always there to help. He was at the back of you. And this is where he brought the best out of really all the boys, I'm quite sure. Well, he never tried to ride the high horse over us or nothing. There was no bullying or nothing. No restrictions put on us at all. He absolutely put us on our honour and that was it. Depois do acampamento de Brownsea, Baden-Powell estava pronto para apresentar ao público o seu projeto do Corpo de Escoteiros. Arranjou um negócio de modo a que o seu livro fosse publicado por um dos editores mais poderosos de Inglaterra, Cyril Arthur Pearson.
BP conseguia assim lançar os seus escuteiros e Pearson adicionava mais uma parcela ao seu império editorial. Em fevereiro de 1908, o livro começou a ser impresso. Saiu em fascículos e os rapazes assambarcavam-nos mal chegavam aos escaparates. Liam as histórias de um mundo novo só para os jovens e de aventuras dos acampamentos sob as estrelas. BP dirigia-se diretamente aos rapazes numa linguagem que eles entendiam. Pelo meio das suas páginas surgiam em desenhos cuidadosos todos os pormenores daquilo que significava ser escoteiro. Os treinos eram apresentados como um jogo imaginativo em que qualquer um podia participar. BP desafiava os rapazes a juntarem-se à Irmandade dos Escoteiros, a tomarem o seu juramento e a viverem de acordo com as suas leis. Deu-lhes também uma divisa, estar preparado. Por toda a Inglaterra as calças foram transformadas em calções e os paus de vassoura tornaram-se bordões de escoteiro. A paixão do escotismo alastrou descontroladamente. As árvores eram abatidas nos parques e as fogueiras dos acampamentos salpicaram toda a paisagem. Os rapazes formavam as suas próprias patrulhas e vagueavam pelo campo em busca de boas ações para praticar. Antes do livro de Baden-Powell, buscavam heróis a quem admirar. Agora podiam ser eles próprios heróis. Something quite fresh to us as small boys. Scouting was a game and an adventure, and the idea of spending much more time in the open to go to camping, lighting fires, cooking your own meals, it was really something new. O projeto cuidadosamente concebido por Baden-Powell para construir melhores cidadãos britânicos cresceu com uma rapidez incrível. Em poucos meses, mais de 100 mil jovens tinham-se alistado nos escoteiros e no fim de 1909 eram reconhecidos como um importante movimento social. BP decidiu exibir a sua criação num comício no Crystal Palace de Londres. Entre os 10 mil rapazes presentes nesse dia, encontrava-se um pequeno grupo muito especial. We saw a figure coming towards us, and of course we knew at once that it was Baden-Powell. So we scrambled down the bank and we made a line, and he came up and said to the patrol leader, "And what the dickens do you think you are doing here?" And the patrol leader said, "We want to be Girl Scouts." And he replied almost instantly, "Oh no, it's only for the boys." Well, then we broke our line and we gathered round him and we said, "Oh, please, please, something for the girls." BP não tinha planeado nada para as raparigas. Temia que, ao incluí-las no escotismo, se afastassem do projeto muitos rapazes. No entanto, sentia que as mulheres tinham um papel importante a desempenhar como organizadoras eficientes da casa e alegres companheiras. Criou por isso um movimento à parte para elas e confiou a tarefa de orientar o movimento das guias à sua irmã, uma solteirona de 50 anos, cuja experiência do mundo se confinava aos limites da sala de estar materna. Agnes Baden-Powell modelou as guias segundo o ideal feminino vitoriano e intitulou o seu livro O que podem fazer as raparigas para ajudar a construir um império.
A emancipação das mulheres vinha ainda muito longe. Nos primórdios do movimento, os poucos problemas que se colocaram foram tão facilmente resolvidos como o assunto das guias. BP era constantemente criticado por encorajar o militarismo nos escoteiros. No seu livro, ele pedia-lhes para aprenderem a disparar e insistia para que obedecessem sempre a ordens superiores. Os escoteiros deviam também estar preparados para dar a vida pelo país. Como muitos outros ingleses da época, Baden-Powell pensava que a Alemanha poderia vir a ameaçar a Inglaterra. Esta preocupação fazia parte das motivações para a criação do escotismo, mas sustentava que o objetivo do projeto era o de formar o caráter e não o de formar soldados. Muitos chefes de grupo, porém, viam-se a si próprios como simulações de generais e apresentavam-se equipados com espadas e pistolas. BP tentava limpar o movimento desses excessos através da criação de comitês locais para superintender às atividades e às chefias. Mas, para os críticos, os bordões dos escoteiros continuavam a parecer espingardas de substituição e Baden-Powell seria sempre um general. As suspeitas de militarismo no movimento escotista não eram fáceis de apagar. O problema mais incômodo era talvez o ridículo de que os rapazes muitas vezes eram alvo. Os escoteiros em breve aprenderam que quem manifesta abertamente as suas opiniões também ataca abertamente. BP esperava que o escotismo pudesse atravessar as barreiras de classe, mas nem todos os rapazes estavam dispostos a usar calções e praticar boas obras. Os princípios do escotismo revelavam-se mais adequados aos valores da juventude da classe média. Baden-Powell tencionava apenas influenciar os jovens da Grã-Bretanha, mas de súbito abria-se-lhe uma nova esfera de influência. O seu livro tinha atravessado o mar e apareciam traduções em dezenas de línguas. Pais de todas as nações desejavam que os seus filhos aderissem aos valores do escotismo. Era uma ocasião solene quando um rapaz proferia o seu juramento de escoteiro. Prometia pela sua honra ser leal a Deus e à pátria e obedecer ao regulamento de escoteiro. O dever de um escoteiro era ser útil e ajudar os outros. Um escoteiro devia ser um amigo para todos e um irmão para os seus camaradas. O projeto foi considerado uma fórmula poderosa para moldar cidadãos úteis. Nações de todo o mundo começaram a convidar o fundador para visitar os seus núcleos de escoteiros. Em 1912, Baden-Powell partia para a sua primeira volta ao mundo em promoção do escotismo. O navio levá-lo-ia primeiro até às Caraíbas e depois até Nova Iorque. BP esperava empregar o seu tempo durante a viagem a preparar a sua volta à América. Mas no segundo dia conheceu a filha de um abastado cavalheiro inglês. Olaf St. Clair Soames era uma rapariga tímida e ingênua com 22 anos quando conheceu o fundador do escotismo. Instantaneamente e pela primeira vez nos seus 54 anos, BP apaixonou-se loucamente. E, caso notável, o mesmo aconteceu com Miss Soames. A ambos parecia que estavam destinados um para o outro. Partilhavam inúmeros interesses e até a mesma data de nascimento, embora com 32 anos de diferença. BP achava pouco próprio de um distinto general britânico manifestações públicas de afeto para com uma rapariga